bem-vindos a essa aula sobre cronologia da história da arte. Nessa aula a gente vai falar então da linha do tempo da história da arte, né? Começando com a pré-história, quando surge a arte há mais de 40 mil anos atrás, até os dias atuais. E entendendo melhor essa cronologia, vai ser muito mais fácil entender a história da arte como um todo e a relação entre esses diversos movimentos que a compõem e as suas próximas experiências com museus, exposições, com arte de maneira geral, vão ser muito mais interessantes e proveitosas. E você vai conseguir aí identificar melhor a que período, a que movimento determinadas obras pertencem. Mas antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Aline Pascovatti, sou historiadora da arte pela Sorbonne, Universidade de Paris, e eu trabalho há mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre história da arte para a internet. Não só para a internet, mas uma grande parte da minha missão é democratizar a arte através de vídeos no YouTube, no meu Instagram, textos e por aí vai. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, então, é entender primeiro uma linha do tempo geralzona da história, né? Para entender a linha do tempo da história da arte. Primeiro, a gente tem, então, a pré-história. A pré-história é um período muito longo, mas a gente fala, então, do início da história da arte em mais ou menos 45 mil anos atrás. Essa data tende a recuar mais conforme novos estudos vão sendo feitos e novos achados arqueológicos vão fazendo com que, né, a gente descubra que já tinha arte até antes disso. E o final da pré-história se dá em 4000 a.C., com o aparecimento da escrita. Mas é claro que a gente tem que ter em mente que essas datas são aproximadas, né? Então a gente não tem como falar exatamente 4000 a.C., né? Virou uma chavinha, agora é a Idade Antiga. Não é assim que funciona, mas para a gente entender melhor, né? Para estudar de maneira mais simplificada, a gente pega essa data, 4000 a.C. E aqui a Idade Antiga, que começou mais ou menos 4000 a.C., ela termina em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Em seguida, a gente tem a Idade Média, que começa em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, e termina em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, né, ou Constantinopla, onde hoje é Istambul. Ou uma outra data alternativa, né? Existem, as opiniões divergem, né? Quando seria o melhor momento para a gente falar no final da Idade Média. Então a outra data seria 1492, com a descoberta das Américas. Novamente, essas datas são aí indicativas para a gente conseguir entender melhor todo esse processo, mas elas não são completamente exatas, né? A partir desse momento virou uma chavinha e virou um outro período. Não é assim que funciona. É pra gente estudar melhor. Em seguida, a gente tem a Idade Moderna, que começa com a Renascença, né? E começa aí nessas duas datas, nessas possíveis duas datas pro início, 1453 ou 1492, e termina em 1789, com a Revolução Francesa. Por sua vez, em 1789, começa a Idade Contemporânea e vai até os dias atuais. Existem historiadores que falam que, na verdade, a gente já estaria em uma outra idade com o advento aí de toda essa tecnologia digital. Mas não tem como a gente colocar no nosso próprio tempo essa data. Os futuros historiadores vão ter que trabalhar com isso. Então, começando aqui com a pré-história, como a gente viu, a arte começa mais ou menos há 45 mil anos atrás. Como eu falei, essas datas tendem a mudar conforme vai se pesquisando mais sobre o assunto, conforme mais descobertas vão aparecendo. Mas, basicamente, a arte surge com pinturas rupestres. Então, aquelas pinturas nas paredes de cavernas. E só depois que vão aparecer esculturas. Nesse período da pré-história, como a vida era muito difícil, muitas das obras tinham a ver com a fertilidade da terra ou dos homens, como por exemplo a nossa famosa Vênus de Willendorf. As pinturas rupestres, a interpretação é bastante complexa, mas basicamente a gente poderia pensar em rituais que auxiliam algumas atividades, por exemplo, a caça, ou então rituais xamânicos, que a alma aí do xamã viaja
para fora do corpo. Existem várias possibilidades aí, mas estou colocando aqui para vocês de maneira bem simples. Além disso, na pré-história, a gente também tem bastante cerâmica. Depois da pré-história, como a gente viu, a gente tem então a Idade Antiga, que começa em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E um dos períodos mais importantes dessa época é a arte egípcia. Quando a gente fala de história egípcia, a gente está falando de um período bem mais curto do que a pré-história, que são vários milhares de anos, mas aqui ainda assim a gente tem alguns milhares de anos. O período pré-dinástico egípcio está aí no milênio 4 antes de Cristo. E a história do Egito continua aí, né? É claro que até hoje, mas quando a gente fala de história da arte egípcia antiga, a gente está falando mais ou menos aí até as obras que são feitas depois de Cristo, quando o Império Romano toma, o Egito, domina o Egito, e daí a arte egípcia vai ser muito influenciada pelo Império Romano. A arte egípcia tem uma história então muito longa, mas muitas das suas características são as mesmas durante muito tempo, porque na arte egípcia era tudo muito estilizado, então as formas básicas aí das representações, não mostrava-se o mundo como ele realmente é, como se a gente estivesse olhando uma foto de maneira naturalista, e tinham regras de representação muito rígidas, então não tinha muito espaço para a inventividade do artista, e muito da arte egípcia era ligada à arte funerária, então ao contexto das crenças egípcias na vida após a morte. É nesse contexto então que a gente tem, por exemplo, as pirâmides, diversas estátuas, pinturas em paredes de tumbas, papiros e muito mais. Em seguida, é importante a gente falar da arte grega, a primeira aí das grandes sociedades clássicas, junto com Roma, que vai vir depois. A arte grega começa mais ou menos no século IX a.C. A arte grega, inclusive, tem diversos períodos, não só a arte grega, mas vários dos períodos que a gente vai ver aqui. Tem subdivisões entre eles, mas não dá para falar de todas elas nesse contexto. Então, basicamente, a arte grega tem o período geométrico, tem o período arcaico, tem o período clássico e depois o período helenístico. E em toda essa grande história aí da arte grega, a gente tem muito arquitetura, cerâmica, pintura, que infelizmente a gente não conhece muito, porque foi grande parte destruído, mas a gente acredita que seja próximo à pintura romana, e escultura. O período mais famoso da arte grega é o período clássico, no qual as formas eram muito harmoniosas, as representações respeitavam a proporção, a representação fiel da realidade, a realidade como ela é, não de maneira estilizada ou inventada, sei lá, tentava se representar, por exemplo, o corpo humano da maneira que ele é, mas de maneira idealizada. Em seguida, a gente tem que falar do período romano, então a arte romana. A história romana começa mais ou menos no século 8 a.C. e continua aí, até 476 depois de Cristo, de maneira oficial, quando cai o Império Romano do Ocidente. E também, é claro, tem diversas fases. Mas de maneira geral, é importante dizer que a arte romana se inspira muito da arte grega. Os críticos gostam de falar que copia a arte grega, mas não é tão simples assim, é muito mais complexo do que isso, porque a arte romana cria suas próprias soluções para diversos problemas. Então, por exemplo, os arcos são amplamente utilizados e popularizados na arquitetura romana, dando muito mais possibilidades, então, para a construção, sendo que os gregos usavam só colunas para sustentação. Também é importante a gente destacar a pintura romana, como a gente vê, por exemplo, em Pompeia, essa cidade que ficou preservada aí pela lava, pois houve uma erupção em 79 depois de Cristo, que fez com que muito do que houvesse ali fosse preservado, sendo um grande tesouro aí arqueológico, apesar do desastre. Agora, a gente vai sair aqui de Roma, no ocidente, na Europa, e vai partir para Bizâncio, ou Constantinopla, que hoje corresponde a Istambul. Havia então lá o Império Bizantino, que era parte do Império Romano, que acabou se separando, e a gente vai ter um grande destaque para a arte neste local, nesse período, que é a Idade Média. E a arte bizantina também tem uma história bastante longa, então começa ali no final da época romana, no final do Império Romano, e continua até 1453, justamente quando o Império Romano do Oriente, Constantinopla justamente, cai porque é conquistado pelos turcos. E o que acontece então é que, claro que a gente tem variações de períodos dentro aí da história da arte bizantina. Entretanto, tem várias características que são comuns a vários períodos.
Então as representações estilizadas que não tentam imitar a realidade, grandes olhos, e a gente tem obras magníficas em diversos campos, em diversas técnicas. Então a gente tem ourivesaria, mosaicos magníficos usando folha de ouro, pintura mural, manuscritos, arquitetura. A gente tem, por exemplo, os ícones bizantinos. E é interessante a gente ver que na arte bizantina a gente quase não tem esculturas, porque eles acreditavam que as representações tridimensionais, né, esculturas, estavam muito próximas da idolatria dos pagãos. Então a gente não tem representações aí religiosas em 3 dimensões, porque grande parte da arte bizantina é religiosa. Em seguida, a gente volta aí para o Ocidente, para a Idade Média, né, na Europa. Em 476, então, a gente tem o início oficial da Idade Média. Esse período aí que é o meu período de especialidade, mas um monte de gente adora dizer que Idade das Trevas, que era tudo muito sujo, que não tinha nada de legal, mas isso não é verdade. Isso é uma visão distorcida que começa com o Renascimento, época que vem depois, e resgata os ideais de Grécia e Roma, ignorando completamente o que houve na arte medieval. Mas a arte e a história medieval são muito interessantes e muito próximos, inclusive, do que existe hoje com a arte contemporânea. A Idade Média é dividida em 2 partes. Então, a primeira parte a gente fala em Alta Idade Média e vai até mais ou menos o ano 1000. E depois a gente fala em Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, a arte foi muito influenciada pela arte dos ditos povos bárbaros. Então, todos aqueles povos germânicos, a maior parte deles, né, germânicos, que conquistaram os territórios aí romanos e fizeram que o Império Romano terminasse, houvesse a sua queda. Então a gente tem várias peças de ourivesaria, muitas peças com desenhos intrincados, entrelaçados, e a gente vê isso, por exemplo, na ourivesaria, em esculturas e até em manuscritos. E aqui, novamente, a arte é bastante estilizada, como a gente viu, por exemplo, lá no Egito. Então, representa-se os personagens de uma maneira não naturalista, não se tenta imitar a realidade. Um monte de gente gosta de dizer o artista não sabia desenhar na Idade Média, mas não é nada disso. Para o artista medieval, não era importante representar as coisas de maneira naturalista, imitar a realidade. Era muito mais importante passar certas mensagens, ilustrar certos conceitos, frequentemente ligados à religião, o cristianismo. No finalzinho da Alta Idade Média, começa então o período românico, em mais ou menos 950 d.C., e esse período continua até 1150 d.C. E o que acontece então que a gente fala em período românico? Porque é muito inspirado, né, a arquitetura da arquitetura romana, justamente por causa desses arcos que eram muito importantes para os romanos e que vão aparecer aqui também. Aqui a gente também tem muita arquitetura com construções massivas, paredes bastante grossas, e a representação também é estilizada. Então, em esculturas, em pinturas, por exemplo, a gente também tem uma grande estilização, algumas vezes um pouco menor já do que na arte da Alta Idade Média, mas ainda assim é bastante estilizada. Então, não tenta representar a realidade como ela é. Em seguida, a gente tem o período gótico, muito famoso por suas catedrais que tentavam aí quase que alcançar o céu através de suas torres muito pontudas, e justamente tudo que a arte românica era muito massiva, aqui na arte gótica a gente tem na arquitetura muita verticalidade, janelas muito grandes que foram tornadas possíveis por evoluções aí nas técnicas de construção. Então foram possíveis essas grandes janelas que são muitas vezes repletas de vitrais muito coloridos. A gente tem também muitos manuscritos, pintura e escultura. E aqui a gente já vai chegando mais perto da Renascença. Então, as representações vão se tornando mais naturalistas, mais próximas de uma imitação do real, em comparação com os períodos precedentes. E o período gótico acontece mais ou menos entre o século XII e o século XVI, dependendo aí do local. Na Itália, por exemplo, ele termina antes, porque a gente tem então o início da Renascença, que começa aí no Quattrocento, então no século XV. A gente tem grandes artistas, por exemplo, Botticelli, e a gente vai ter muita pintura, escultura, arquitetura, e a gente vai ter nesse período a redescoberta do período clássico, né, das sociedades clássicas ali da antiguidade, então Grécia e Roma, e toda essa representação naturalista e idealizada. E a gente vai ter também algumas
evoluções, né, entre aspas, nas técnicas. Então a gente tem, por exemplo, a perspectiva linear. Então todas essas regras, né, geométricas para representar a realidade de maneira mais perfeita. Então de maneira muito técnica. A gente fala então de primeira renascença, em seguida de alto renascimento, né, ou alta renascença. E a gente tem essa renascença que se espalha por vários locais. E no meu curso, por exemplo, eu falo da renascença no norte da Europa, na renascença veneziana, tem suas características particulares. Mas de modo geral, a renascença é uma redescoberta de Grécia e Roma e da sua arte aí muito naturalista. Então a gente fala aí em renascença, século XV e século XVI. E é claro, os maiores nomes desse período são Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Em seguida, a gente tem o maneirismo, que é considerado por alguns historiadores como a última fase da Renascença, enquanto outros consideram um período de passagem entre a Renascença e o Barroco. O fato é que ele aconteceu entre mais ou menos 1520 e 1600. E nesse movimento a gente tem justamente muito da Renascença, né? Então, representações naturalistas e inspirações da antiguidade, mas a gente também já tem bastante movimento, dramaticidade, cores intensas e algumas vezes até irreais. Algo que vai ser mais acentuado esse certo exagero vai ficar mais acentuado no período seguinte, que é o Barroco. O Barroco começa no finalzinho do século XVI em Roma, mas ele se estende até o século XVIII em alguns locais. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, inclusive, vai ter uma expressão muito única e regional do Barroco e do Rococó. No Barroco, a gente tem representações muito dramáticas, a gente tem muito ornamento na arquitetura, muita folha de ouro, então muitas vezes fala-se nesse exagero, muitas vezes sendo considerado até um estilo aí confuso. E o Barroco tem muito a ver com a religião, né, com a Igreja Católica, que estava aí no período da Reforma Católica, após a Reforma Protestante ter perdido muitos fiéis. Então, uma das maneiras de, por exemplo, cativar os fiéis era justamente através da arte. Então, misturava-se os diversos sentidos, por exemplo, numa igreja, então havia o incenso, a música e essa representação muito exuberante. E a dramaticidade nas representações dos personagens santos para emocionar o fiel. Não sendo, né, só representações de arquitetura religiosa nesse período, mas também é muito importante. Na pintura, a gente tem destaque, por exemplo, para o Caravaggio, que tem toda essa dramaticidade aí. Nos Países Baixos, o Barroco teve uma expressão muito própria, que é chamada de Era de Ouro da pintura holandesa. É nesse momento que surge a pintura chamada de gênero. Então, as representações que não mostram um tema de história, com grandes personagens, temas religiosos, mas sim a gente tem aí pinturas que mostram o dia a dia de pessoas comuns, muitas paisagens e muitas naturezas mortas. Em seguida, a gente tem o Rococó, que é o primeiro movimento que começa na França. Ele começa na França, então, no início do século XVIII, nas artes decorativas, e ele vai se espalhar aí por várias outras formas de arte. E o Rococó, ele tem várias coisas em comum com o Barroco, por exemplo, as linhas curvas e o movimento, mas ele vai ser muito mais suave, muito mais delicado, vão ter cores claras, mesmo quando se usa, por exemplo, a folha de ouro, ela é usada em muito menos abundância do que o Barroco, tendo toda uma delicadeza aí nesse estilo, que era muito associado à aristocracia. Em seguida, a gente tem o neoclassicismo, que surgiu aí no final do século XVIII, e é um estilo que realmente reage muito ao Rococó. Então, tudo que o Rococó é delicado, é esse estilo da aristocracia, o neoclassicismo vai no sentido contrário, e ao invés de linhas curvas, traz linhas rígidas, muita severidade, muita rigidez em suas representações, e a gente tem essa rejeição aí desse estilo que é ligado a essa ideia dessa aristocracia ociosa, que, né, em 1789 a gente tem a Revolução Francesa que derruba essa aristocracia na França, e esse é um estilo que também surge na França. E temos novamente aqui um resgate dos ideais da antiguidade, então justamente essa harmonia, serenidade, essas linhas retas em oposição às linhas curvas do Rococó e do Barroco. Depois do neoclassicismo, a gente tem justamente o romantismo, que reage a essa severidade do neoclassicismo. Então, no romantismo, a gente tem justamente muitas emoções, muito movimento, algumas vezes até dramaticidade, sendo um estilo que acontece mais ou menos entre 1780 e metade do século XIX. A partir aí do século XIX, a gente tem cada vez mais movimentos que acabam se tornando importantes. Então, a gente acaba tendo muito mais aí para ser estudado a partir do século XIX e no início do século XX com as vanguardas modernistas.
Então eu vou passar aqui rapidamente por eles. E na segunda metade do século XIX, a gente tem então, por exemplo, os pré-rafaelitas muito influenciados por uma redescoberta da Idade Média, seus temas, até suas técnicas, junto com o Arts and Crafts. O realismo, que é um movimento extremamente importante, que reage aí ao romantismo. Então, tudo que o romantismo é cheio de emoções, dramaticidade, o realismo vai tentar mostrar a vida como ela é. Então, muitas vezes a gente tem representações de camponeses, de pessoas comuns, de pessoas de classes desfavorecidas, tons sombrios, não tem toda aquela teatralidade do romantismo. E um dos grandes movimentos que tem aí nessa época é o impressionismo, movimento que alguns consideram que seria aí o início da arte moderna. A opinião, na verdade, dos historiadores diverge, sendo o realismo, o impressionismo ou ainda somente as vanguardas no século XX como o início aí da arte moderna. Então, as opiniões aí divergem. Na minha opinião, eu vejo o impressionismo como esse início, porque ele quebra muito com as regras das academias de pintura que existiam na época e que tentavam ditar as representações. Então, essas representações de maneira naturalista, seguindo aí as regras de representação. E os impressionistas, o que eles vão fazer é justamente representar as impressões do que eles estão vendo em suas pinturas. Então, ao invés de representar as coisas como elas são, eles representam como eles veem. Então, dependendo das condições atmosféricas, da luz, vários elementos que fazem com que uma mesma paisagem seja mostrada de diversas maneiras, em diversos momentos, com diversas condições. Então, a gente tem, por exemplo, pinturas do Monet, um dos artistas mais importantes desse período, que ele mostra o mesmo local em diversas horas do dia, por exemplo, ou em diversas estações do ano. Ainda que no final do século XIX, o impressionismo vai influenciar o neoimpressionismo e o pós-impressionismo. Os neoimpressionistas vão trabalhar muito com a teoria das cores. Então, colocando duas cores opostas no disco de cor, por exemplo, amarelo e roxo, uma do lado da outra, elas se tornam mais vivas. Assim, os neoimpressionistas, eles vão fazer aquilo que a gente chama de pontilhismo, né? Fazer pinturas usando pontinhos de cores, muitas vezes colocando justamente essas cores opostas uma do lado da outra. Enquanto que no pós-impressionismo a gente tem uma diversidade de artistas e técnicas, e o nome mais conhecido é o Van Gogh. Ainda no século XIX a gente tem o simbolismo, que em muitas coisas é próximo ao romantismo e muitas vezes é confundido com ele, mas ele começa depois, na segunda metade do século XIX. E a gente tem aqui então toda uma ligação com temas sobrenaturais, com aspectos até de religião, que são de certa forma uma resposta aos grandes progressos científicos e tecnológicos que aconteciam aí no século XIX. Então, apesar desses progressos, havia muitos artistas, muitas pessoas na época de maneira geral que se interessavam pelo sobrenatural. E esses artistas vão colocar muito isso nas suas obras. Muitas obras chegando a ser até bastante sombrias. Em seguida, a gente tem o Art Nouveau, que começa em mais ou menos 1890 e continua até mais ou menos 1910, 1915. A gente tem um artista que é um mix desses dois movimentos. Por exemplo, o Klimt, que tem muito de simbolismo, mas também tem muito do Art Nouveau. O Art Nouveau foi bastante influenciado pela arte medieval, pelo barroco e pelo japonismo, por exemplo, dentre outras influências. Então a gente tem várias linhas curvas, a gente tem muitas decorações florais. E esse movimento vai aparecer não só nas belas artes, como na arquitetura, mas também vai ter artistas muito importantes em outros campos. Por exemplo, as artes decorativas, a ourivesaria. Agora, a gente vai partir para o século XX. Então, o primeiro movimento que começa no século XX e que vai ser o primeiro das ditas vanguardas modernistas é o Fauvismo, que surge oficialmente em 1905, quando os artistas desse movimento expõem no Salão de Outono. As pinturas desses artistas são muito coloridas e mostram a visão subjetiva do artista, né? A maneira que o artista vê uma determinada cena. Então, seja uma cena de interior, um retrato ou uma paisagem. Aqui a gente começa com o artista representando as coisas da maneira como ele as vê, como ele as sente, ao invés de representar o real, indo ainda mais longe do que os impressionistas.
impressionistas. E junto com os fauvistas, mais ou menos na mesma época, também surgiu o expressionismo, na Alemanha, que vai ser um movimento também muito importante e que tem características bastante próximas. Em seguida, a gente tem o cubismo, do qual o representante mais importante é o super famoso, Pablo Picasso. E os cubistas tentavam representar as coisas de diversos ângulos diferentes ao mesmo tempo, usando justamente formas geométricas, por isso o nome cubistas. O cubismo vai inspirar muito o futurismo, um movimento italiano que representava muito o movimento, o dinamismo e toda essa velocidade do mundo considerado moderno naquela época, as máquinas. Então a gente vai ter muita representação de velocidade e vai ser muito inspirado no cubismo. É no início do século XX que também surge a arte abstrata. Não há uma data exata para falar do início dessa forma de arte, que não representa figuras. Então, são elementos que não fazem relação direta ao mundo real. Então, tanto formas, cores, linhas, quanto formas geométricas. E tem toda uma discussão aí quem teria sido pioneiro dessa forma de arte. Antes se falava no Kandinsky e hoje em dia muitas vezes fala-se na Hilma af Klint. Vai ser algo então que vai revolucionar a arte, porque é o primeiro momento que oficialmente tenta-se não representar a realidade e suas figuras, então figuras reconhecíveis do mundo real. E com o dadaísmo, um movimento que vem pouco depois, que aparece durante a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter algo mais radical ainda. Então vai ter a negação dos valores da própria sociedade, da própria arte, que gerou aí uma guerra mundial. E é aqui que surgem os ready-made, como a fonte, o mictório que o Duchamp pegou e disse: isso é uma obra de arte, que vai revolucionar a arte e ter uma grande influência na arte conceitual. Inspirado muito pelo dadaísmo, aparece o surrealismo, que é aí conhecido por sua figura mais importante, Salvador Dalí, que pintava muito algo que pareciam representações de sonhos. E para os surrealistas, movimento que aparece em 1924, vai ser muito importante justamente o inconsciente, e eles vão ser muito inspirados dos trabalhos do Freud. Nessa época, também vai ter grande importância do design, com a criação da Bauhaus, uma escola de arte que propunha o aprendizado das belas artes, do artesanato e da produção industrial, para criar, assim, objetos de design, sendo uma influência importante no design até hoje. E foi nessa época também que começou o modernismo brasileiro, dos quais um dos maiores exemplos é a Tarsila do Amaral e a Semana de Arte Moderna de 1922, que entretanto a Tarsila não estava presente porque ela estava estudando na Europa. Com a Segunda Guerra Mundial, o eixo artístico muda de Paris para Nova York. Então a gente vai ter vários movimentos artísticos que vão surgir aí nos Estados Unidos. Até então a gente estava sempre falando de movimentos que surgiam aí na Europa e se espalhavam por outros locais. O primeiro deles vai ser o expressionismo abstrato, justamente uma mistura entre o expressionismo, no qual o artista representava aí tudo de maneira subjetiva, seus sentimentos, suas emoções, a maneira que ele viu o mundo, com a abstração. Então, representa-se aí toda essa gama aí de sentimentos, de emoções, de sensações, através de obras abstratas. E aqui o processo vai se tornar uma das partes mais importantes do trabalho do artista. A pop art também surge nos Estados Unidos e vai trazer justamente muito dessa cultura pós-Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse consumo, essa sociedade capitalista, das mídias, da televisão. Então a gente vai ter muito como inspiração os artistas, celebridades, televisão, publicidade, marcas e o exemplo mais importante vai ser o Andy Warhol. A partir da arte contemporânea, que surge mais ou menos nos anos 60, tudo isso vai mudar muito, porque até então eu estava falando aqui de movimentos artísticos. E a partir da arte contemporânea, não vão existir mais tantos movimentos artísticos. Não é que não existam, mas eles vão ser muito menos importantes. Cada artista vai desenvolver algo muito único, muito ligado à sua própria história, à sua própria pesquisa artística. E vai ser nesse momento que vão surgir várias novas formas de arte. Então, por exemplo, a performance, na qual o artista usa o próprio corpo para criar. A arte conceitual, que coloca o conceito, a ideia, o pensamento do artista para criar aquela obra como mais importante do que a obra final, sendo justamente o Duchamp, do qual a gente já falou
uma grande influência. As ditas novas tecnologias também vão influenciar muito a criação artística e abrir novas possibilidades para os artistas. Então, a gente vai ter a fotografia como forma de arte, o vídeo vai começar a ser muito usado, tanto para registrar formas de arte efêmeras, por exemplo, a performance, quanto para realmente criar obras por si só, e isso chegando até os dias atuais, quando as possibilidades do artista são quase infinitas. Quase qualquer coisa pode se tornar uma obra de arte, e ainda mais com a tecnologia digital, a gente tem aí todas as possibilidades proporcionadas pela criação através do computador, né? A criação completamente digital. Uma das tendências bastante interessantes também na arte contemporânea é o grafite. Esse tipo de manifestação artística que é bem importante no Brasil e que ganhou bastante força nos anos 80 em Nova York. Então, basicamente, essa arte de rua, que pode ter aí diversas formas. Podem ser pinturas, podem ser colagens, podem ser feitos com giz. Tem várias aí possibilidades e o Brasil é muito forte também nessa forma de arte. A gente exporta vários artistas aí. E a gente chega ao fim, então, dessa cronologia, né, dessa linha do tempo da história da arte, pensando aí nas diversas possibilidades que os artistas têm hoje em dia e qual será aí o futuro da arte com tantas possibilidades. E se você gostou dessa aula, eu gostaria de fazer um convite. No meu curso completo de História da Arte, você vai conhecer em detalhes todos esses períodos e movimentos, você vai entender o contexto histórico de cada um desses movimentos, que é super importante, suas principais características, artistas e obras mais importantes. Tudo isso em aula simples de entender, com imagens que exemplificam tudo que está sendo falado, imagens de pinturas, esculturas e diversos outros objetos que estão sendo ali discutidos. Além de todas as aulas, para complementar os seus estudos, você também vai receber um e-book falando sobre toda a história da arte, que é um material perfeito para você baixar e consultar sempre que precisar. Dentro da plataforma do curso, você também vai ter acesso a uma área de comentários, na qual você vai poder interagir com outros alunos e tirar suas dúvidas diretamente comigo. Então, se você quiser ter mais informações sobre o meu curso completo de História da Arte e também se inscrever, você pode ter mais informações clicando no botão aqui embaixo desse vídeo.